Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Oi! Programa Santa Maria Frente a Frente, com apoio cultural da Unimed Santa Maria, Cuidar de Você, esse é o plano. Pampeiro, Família Feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Bem é bom e é nosso, portalbem.com.br. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E e-mail para perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, frente@santamaria.tv.br. Confira nossos programas de forma inédita aos sábados às 21h30. E você também pode assistir nossos programas no site santamaria.tv.br, sábado às 21h30, domingo às 23h, segunda às 18h e na sexta às 14h. E nós estamos aqui hoje com um povo da música, né? A professora Cláudia, da Universidade Federal de Santa Maria. A professora Cláudia Bellocchio, ela trabalha com música e pedagogia no Centro de Educação. Aqui ao meu lado direito, o Leonardo Sperb Martins, né? Ele é professor de escola de ensino médio e de ensino de educação infantil, né? De música. Ali a Yara Cadore da Labrida, tudo junto, que trabalha também com educação infantil, também dá aula de música em escola. E o Márcio Grings, que é radialista e músico. A primeira, vamos começar do começo, né? Que é a pergunta que sempre se faz: música, por quê? De onde saiu música na tua vida? Começa contigo. Música na minha vida saiu partindo da minha família, como nós conversávamos aqui antes de iniciar oficialmente o programa. Nosso programa aqui já iniciava, né? Música para mim como expressão de vida em primeiro lugar, e como qualidade de vida também, né? Música sempre partindo da minha família e trazendo junto o canto, a técnica vocal. Assim comecei. Ótimo. Leonardo? Então, eu iniciei a minha carreira musical mesmo tocando, né? Em bares. E no passar do tempo eu fui trabalhando junto com tudo, surgiu alguns alunos que queriam aula particular, e comecei a trabalhar com aula particular, só que daí começou a dar aquela necessidade de adquirir um pouco mais de conhecimento teórico em cima para atender essa necessidade do aluno, né? Então surgiu o interesse de cursar o curso de licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, e aí de um tempo para cá eu acabei dando uma parada um pouco em tocar, né? A gente tá só no momento estou com um projeto, inclusive a Yara participa também, que é um country, uma mistura de country rock. Aí Jabá, vamos lá. Né? Mas não é a prioridade para o momento, que a gente tem uma base de um show a cada 3 meses, assim, para não deixar de lado essa prática musical que eu já tenho como uma experiência, né, que eu sempre tive, mas seguir nessa linha acadêmica, né, trabalhando na área da educação infantil e ensino médio. Ótimo. Cláudia? Bom, a música na minha vida começa assim, fazendo back vocal, né, pro meu irmão, que estava com uma voz mais grave, não conseguia cantar. Eu já não posso mais olhar nosso jardim. Então eu fazia esses backings para ele. E depois, daí, fui ficando mais velha, as minhas mãos foram crescendo, nem tanto, mas cresceram. E um dia, uma professora de piano que tinha na cidade olhou para mim e disse: está na hora de começar a aprender a estudar piano. E daí foi aquela satisfação, né, uma menina do interior estudando piano e tudo. Era muito bonito, né, muito produtivo para a família. Então, aí meus pais fizeram um maior esforço para me manter e fui estudando piano em Santiago. Fiz toda a minha formação musical num conservatório que era vinculado a Santa Maria.
com a professora Helena Teixeira. E depois, quando eu me formei, a minha vontade maior foi vir para Santa Maria fazer música, né? Fazer o bacharelado em música. E daí foi quando eu abri mais o meu mundo musical, né, para várias coisas que até então a gente não tinha notícias, não tinha conhecimento em Santiago, e comecei a me vincular de uma forma bastante intensa com os processos de educação musical, porque paralelamente à música bacharelado, que eu sou formada em piano, eu também comecei a fazer a faculdade da pedagogia. E daí eu comecei então a pensar assim, esses universos do músico, que muitas vezes o instrumentista ele acaba sendo muito sozinho no seu estudo, mas de outro lado, né, passando um prédio, pulando um prédio, eu tinha educação, no momento em que justamente a gente lutava muito por uma educação que fosse mais abrangente, né? Para mais pessoas. E daí eu chego ao campo da educação musical e lá me fui. E lá me fui. Márcio. Pois é, eu acho que eu vou começar citando Nietzsche para dizer o seguinte: sem a música, a vida seria um erro, né? Então, no meu caso, eu não consigo desassociar a minha história como um cara que gosta de música de todo o resto. Sempre eu fui ligado a isso, e toda vez que eu, de alguma forma, me afastei, eu me tornei uma pessoa infeliz. Então, de alguma forma, eu trabalhei desde lojas de discos, depois tem uma história toda em rádio de 20 anos já, comecei a tocar, então sempre a música teve muito ligado. E além do mais, eu coloco um outro carimbo aí, que é como um cara que coleciona vinis ainda, sou um colecionador, tenho mais de 1.500 em casa. E então, se eu pensar na minha rotina diária, a música sempre está associada a alguma das minhas atividades. E também... se eu for pensar numa origem disso, sinceramente eu não tenho a mínima ideia, porque minha família não era musical. Eu, de alguma forma, me tornei um cara musical e fui um garoto que desde cedo gostei muito de ler. E eu me lembro muito bem que eu despertei pro rock and roll, na realidade, foi nos anos 80, quando uma revista caiu na minha mão chamada Rock Passion, que contava toda a história do Deep Purple, eu não sabia quem era Deep Purple. E eu me lembro que o simples fato de conhecer a história de todos aqueles ocorridos dentro da trajetória da banda me fez ir atrás do Deep Purple, e assim eu me tornei talvez desse início, um cara que começou a gostar de rock, de música de uma forma mais intensa. E para concluir esse ciclo todo aí, um garoto de 13, 14 anos, eu vou assistir o Deep Purple dia 15 em Porto Alegre, então estou muito feliz. Você viu que as histórias são diferentes, né? O Márcio acaba de dizer que não vinha de uma família musical, né? Sua família não era musical. A minha família era totalmente musical, né? Então, eu sou de uma geração que vocês conhecem por livro de história, que é a coisa da filhinha ter que aprender piano. Todas as casas que eu conheço da minha família, de amigas e tal, tinha um piano. Tinha que ter um piano. E aí eles botavam o piano e nós íamos aprender não só a tocar piano, óbvio, mas também teoria musical. Então era um espetáculo, né? Que a gente ficava dentro de casa, parecia um monte de louco. Mas era bem assim, você tem que... Meu pai ouvia música desde Lamartine Babo, que também vocês devem conhecer, né, pela história, e até Brahms. Ele ia da clássica a qualquer outra. E aí a outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Música que eu não gosto é uma coisa. Música boa ou música ruim é outra. Quer dizer, eu tenho um juízo de valor de um lado e tenho um juízo de gosto do outro. Não sei se vocês concordam. Perfeitamente. Né? Assim, porque às vezes eu vejo, e o Restart, quer dizer, a gurizada adora o Restart. Né? Ou adorava, já deve ter saído, agora é a Valesca Popozuda. Mas assim, ai que coisa horrível, eu não gosto. Aí a pergunta que eu sempre me faço é assim, não gosta por quê? Porque é ruim. E essa geração que fala mal dessa gurizadinha de 13, 14 anos é aquela geração que fazia dancinha da garrafa, com El Chan, sabe? Que fazia o Rakatanga, toda aquela coreografia. E aí eu fico me perguntando assim, o que vale, o que segura mesmo quando você vai emitir um juízo? É boa ou ruim? Ou eu gosto, eu não gosto, eu posso me dar o luxo de gostar de música ruim? É a grande pergunta que eu faço. O que está rindo? Mas é verdade. Não, é que enquanto faz a pergunta, eu realmente já estou pensando nesse ponto, uma coisa que eu aprendi até com a fala da Yara, que tudo aquilo que a gente não conhece, a gente automaticamente não gosta, né? Sim.
Em princípio, sim. Então, até lembro agora, conforme foi perguntando, foi vindo na minha cabeça a faixa etária do ensino médio, né? Porque a gente sim, enfrenta, você trabalha com a essa gente meninada, encara bastante claro, essa claro. realidade de o professor, ele é o mediador do conhecimento, então ele vai trazer, ele tem que trabalhar com o conteúdo, com a cultura que o aluno traz, né? Ele não pode pensar que o aluno está ali só para receber uma informação e que ele não traz nada de casa. Mas também ele tem o compromisso de trazer, ampliar um pouco o conhecimento desse aluno, né? Então, a gente acaba trabalhando bastante com o que eles trazem em sala de aula, até para que eles possam, para que crie uma sintonia, porque é uma troca, né? E a partir dali, o professor tem que proporcionar outros conhecimentos. E aí a gente criou até um momento da sala de aula, eu digo a gente porque a Yara também trabalha comigo lá no Politécnico, que a gente chama de momento da música estranha, né? Então, para poder quebrar já aquela barreira de, o professor já trouxe uma música porque não é da realidade deles, então automaticamente é uma música estranha. Então, para não causar essa coisa do gosto, não gosto, vamos fingir que tudo a partir de agora é estranho e vamos trazer, não vale trazer só a sua música, mas procure uma música estranha. Então, a música que a gente traz acaba sendo bem mais aceito, né, por eles, porque daí não tem aquela coisa deles só é válido se faz parte do cotidiano deles, se não faz parte, eles ignoram, né? Quer dizer, se por exemplo eu colocar, e agora eu vou me segurar só um pouquinho aqui nessa área de educação, que é uma área que acho que interessa a todo mundo, se eu penso assim, a partir do momento que você leva uma música e você não diz de quando ela é, vê se você vai entender o que eu vou perguntar, é uma noia da minha cabeça. Aí eu levo lá uma música, vamos dizer, da década de 60, tá? Mas eu não digo que é da década de 60. E de repente eles gostam. Há essa possibilidade? Ou nunca houve? Assim, eles já ficam, que coisa mais nada a ver. Eu vou responder essa porque nós trabalhamos juntos. Eles percebem que é uma música que não é do tempo deles. E isso automaticamente, independente da década da qual eles sabem ou não que nós estamos ouvindo, né? Muitas vezes causa, sim, um afastamento inicial. Né? Mas essa experiência ela foi muito boa porque vieram músicas de várias décadas, de vários compositores, e a questão que fica não é, afinal, gente, essa música é boa ou ruim para vocês? Isso não existe. É o que nessa música é bom para vocês e o que nessa música não é. Porque a partir disso nós estamos falando de elementos da música, né? Jogando com um senso crítico, né? Ou seja, Com um senso crítico. Que é o mais importante. Que é o mais importante, eu diria, né? Se não é, por quê? E se é, para quem? É só porque o Márcio puxou um grupo que é antigo, né? E aí eu perguntei isso porque, de repente, a gurizada ouve Beatles até hoje. A Beatles, eu tinha acho que 12 anos quando eles surgiram por aí. Eagles, pelo amor de Deus, eu digo, o R.E.M., eu digo, gente, mas aí... Pô, prof, eu tô ouvindo um CD maravilhoso, Aerosmith, sabe? Inclusive isso aqui é de 73. E eu comprei essa camiseta tem 2 anos. Então as pessoas pensam que o Sex Pistols foi a primeira banda de punk, né? Nada a ver, quer dizer, é 73, caramba, é década de 70, quer dizer, é essa questão que eu tô querendo levantar, quer dizer, essa meninada hoje gosta... Eu tenho uma história. Conte, adoro história. Senta que lá vem a história. O meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, né? Em 2010, quando o McCartney esteve aqui no Brasil... desde pequeno, obviamente, que eu trabalho com educação musical de uma forma informal, né? Sim, mas... Primeiramente tentando meter música goela abaixo pra ele, dizendo assim, cara, isso tem que ouvir, o resto é porcaria. Mas, de alguma forma, isso é contraproducente, porque nós percebemos o seguinte, que a música do pai não é a música mais interessante, é a música do coleguinha que é interessante. Claro. Vocês que trabalham com isso devem perceber esse tipo de coisa. Só que acontece o seguinte, quando eles começam a crescer, aquela sementinha que tu germinou lá, de alguma forma, ela vai dar bons frutos. E eu me lembro muito bem que o Guilherme estava numa época em que eu não tinha mais a... Tipo, eu jogava uma causa perdida, ele vinha cantando aquelas canções estranhas, coisa e tal, e eu digo, é coisa do colega dele, o que eu vou fazer, né? Não tem o que fazer. Eu colocava as músicas, ele não tinha nenhum tipo de reação, coisa e tal. E aconteceu um lance, que em 2010 o McCartney esteve no Brasil, eu fui, na época eu trabalhava na Itapema, e aí eu tinha que cobrir o show, eu estava começando a me ligar muito no repertório, tentando entender o que ele ia tocar, que era a primeira perna da tour brasileira. E eu ouvia muito McCartney, muito.
E nós temos um acordo, ele jogava 1 hora de joguinhos na internet, só que eu falava assim, cara, o negócio é o seguinte, tu joga, mas não coloca esse som, vamos botar uma música, então o pai ficou ouvindo música, tu fica jogando. E aconteceu que simplesmente ele começou a fazer algumas perguntas. Depois de ouvir McCartney e Beatles durante semanas, pai, por que os Beatles acabaram? Pai, eu gosto dessa música, Eleanor Rigby. Eu digo, um garoto de 10 anos gostando de Eleanor Rigby, que bacana, né? E aí ele pediu pra fazer um CD. E aí foi que o garoto se ligou, curtiu. Ou seja, eu não sei o que vocês podem dizer de forma mais acadêmica sobre isso, mas o que eu percebo é que, de alguma forma, tudo aquilo que foi plantado ao longo dos anos teve um tipo de percepção do garoto. E hoje, com 14, ele, por exemplo, veste as minhas camisetas de rock, usa a camisa do Pink. Aí os coleguinhas, tu gosta de Pink Floyd? Meu pai tem toda a coleção em vinil. Aí parece que isso já fica, ele já sobe um degrauzinho acima, né? Que barato. Então, tipo, se percebe que, e eu não estou dizendo que isso seja o correto ou seja o errado. Isso é outra história. Juízo já, isso é bom, isso é ruim, isso é o certo, é o errado, esquece. Ou seja, para concluir, eu percebo assim que, de alguma forma, tudo aquilo que foi plantado, que foi de alguma forma, pelo menos colocado em mesa posta à frente do garoto, de alguma forma ele acabou absorvendo. E hoje ele reconhece músicas pelo nome. Aí esses dias, por exemplo, eu estava lavando a louça lá em casa e disse assim, pai, isso é Grateful Dead, né? E eu, sim, como é que tu sabe? Aí que tem uns vocaizinhos meio Beatles, assim, então eu acho que sempre quando é vocaizinho meio Beatles, e não é Beatles, é Grateful Dead. Ou seja, são associações que de alguma forma ele vai fazendo com a bagagem que ele tem, né? Claro. É isso. Cláudia? Então, assim, essa relação do gosto ou não gosto, né, é muito presente quando a gente vai dar aula. Então, seja para a faculdade de pedagogia, seja lá que eu trabalho muito com os estagiários, ou com os pedagogos, ou com os educadores especiais, e sempre surge essa questão do gosto ou do não gosto. E daí, mas esse gosto ou não gosto, ele está muito associado às relações pessoais que você estabelece com a música, porque a música, ela te passa por sentimentos. Sim. Ela não é apenas uma linguagem que diz dos sons. Não, os sons fazem com que te provoquem algumas relações com relação àquelas músicas. E nós temos um universo musical imenso, intenso, de coisas feitas com muita qualidade, muito bem pensadas, que são, como o Márcio estava falando, arranjos super elaborados, que vão passando de uma banda para outra, de um grupo para outro, de um compositor para o outro. Mas isso, pela complexidade musical que muitas vezes existe, não é de aceitação imediata. Contudo, não é esse o tipo de repertório que interessa as mídias, sobretudo televisivas e as mídias de rádio, estarem veiculando. Então, o que acontece? Nós acabamos não tomando conhecimento disso e os alunos acabam não gostando e não interagindo com todo esse repertório musical. Entendi. Então a gente vai para o intervalinho, mas fica quietinho aí que a gente já está voltando. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Voltamos então com o programa Santa Maria Frente a Frente, com apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o nosso plano. Pampeiro Família Feliz, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Bem é bom e é nosso, portalbem.com.br, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E se você tem alguma pergunta para fazer, o e-mail para perguntas é frente@santamaria.tv.br.
Confira nossos programas de forma inédita aos sábados, às 21h30. Mas você também pode assistir, se você perder no sábado, você pode assistir no site santamaria.tv.br, que vai no domingo às 23 horas, na segunda às 18 e na sexta às 14. Ou seja, tem sábado às 21h30, domingo às 23, segunda às 18 e sexta às 14. Então não tem desculpa para dizer que não pode assistir. São 4 oportunidades. E a gente tinha acabado o primeiro bloco falando com a Cláudia, e a Cláudia agora vai terminar o assunto dela, que eu cortei assim, de maneira bem abrupta. Tá, ok, então. Então, que eu falava, essa questão do gosto, né, e essas músicas que a mídia acaba veiculando, que são músicas de mais fácil assimilação, por toda a questão harmônica e estrutura que ela está constituída. E geralmente é esse o repertório que as crianças, eu trabalho muito com o universo das crianças pequenas, anos iniciais, anos finais. E é esse universo que as crianças, de uma forma geral, têm muito acesso. Muito diferente do que o Márcio narrou com relação ao filho dele, né? Ou como a música estranha que está sendo buscada para ser feita. Não, eles acabam tendo o conceito de que música é aquele universo que eles recebem. E essa música que eles recebem, né? Você falou do Restart, e a gente pode da dancinha da garrafa, etc. Na realidade, esse repertório musical que essas crianças recebem, eles não vêm oco, eles vêm constituído de uma linguagem de significados, porque ele vem com caderno, que tem a capa, claro, ele vem com a caneta, com a música da novela, da Malhação, tudo. Por aí e daí vai. Vem com as imagens visuais. É a cultura pop pegando, né? É uma cultura pop pegando. Você sente isso também? Numa polissemia de sentidos que não tem como não pegar. Então, assim, como que nós, educadores, ficamos diante desse universo que é montado para tudo isso, e nós entramos para a sala de aula muitas vezes, quando tem aula de música na escola, que eu acho que esse é outro ponto que a gente pode chamar daqui a pouco, mas assim, ó, você entra para dentro da sala de aula e quando tem aula de música, raríssimas vezes tem um espaço para aula de música, e muito mais raramente ainda tem um aparelho qualificado de som para ouvir uma música com aquilo que ela pode trazer de diferente. Que não é o diferente, não é a roupa, não é a cor, mas é o diferente na música. Então, realmente, eu acho que falar em música dentro desse universo e desse gosto, desse não gosto, a gente realmente, às vezes a gente se pega dançando aquela música que tu odeia. Mas e daí? Minha filha, eu sou PhD em fazer pior. Tu pior. não tá no momento de odiar aquela música, tu não tá no momento de viver a vida. Eu passei, acho que uns 6 meses, sei lá, ou menos, não sei, eu vou chutar 6 meses, que eu me pegava assim, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou inocente, eu sou um cara carente, eu dormi na praça e não me dava conta que eu tava... Não, o pior não é cantar. Cantar o de menos, pior que eu não me dava conta que eu estava cantando. E aí um belo dia estou eu no supermercado e todo mundo me olhando, aquilo foi me incomodando. Eu dizia, meu Deus, o que será que está acontecendo? E daí encontrei uma conhecida minha, que ela disse assim, que diabo que você está cantando? Eu falei, eu não estou cantando. Ela falou, tá sim, você está cantando desde a hora que você veio aqui. Você está cantando uma música do seu guarda? Eu falei, misericórdia divina, tô. E é sem saber. Agora, eu estou falando de mim. Você imagina uma criança. Mas deixa eu falar, eu queria voltar no assunto e complementar o que ela está dizendo. Eu acho que a importância, por exemplo, desse trabalho que eles estão fazendo como educadores de música, do estranho. Porque geralmente esse bullying musical, tipo assim, é estranho, não pode... Pô, como é que tu gosta dessa coisa maluca, né? Nada a ver. Eu acho que isso provoca realmente o fato de buscar o inédito, buscar o diferente, sair do bando, né? Ir para essa sair da tribo. Exatamente. Por exemplo, eu fico pensando que esses garotos aí que estão passando por vocês, daqui uns tempos vão ouvir Tom Waits, vão achar uma maravilha. Sim. Tu mostra para 10 adultos, 11 não gostam, entendeu? E é uma música extremamente interessante. Então, acho que isso é muito bacana. Isso realmente é educação, é provocar, né? É questionar. E não apenas andar no trilhozinho que todo mundo já está andando há muito tempo. Mas isso que é legal, né? Porque a partir do momento que vocês mexem com várias, porque pelo que eu entendi que você disse, assim, vocês
seguram o universo musical do aluno, sim, respeita mesmo que vocês não gostem, porque é o mundo deles, que é mais ou menos o que a gente faz na literatura, quer dizer, eu não posso obrigar meu aluno a ler Ulisses, do James Joyce, com 14 anos, então ele vai ler A Culpa é das Estrelas. E eu vou discutir com ele A Culpa é das Estrelas, entendeu? Porque isso é um processo. Não sei se vocês concordam, mas é um processo. Você começa lendo, sei lá, revista de quadrinho, passa para o John Green, daqui a pouco você está lendo Joyce. E nesse momento, o professor, no caso nós já não podemos dizer se nós gostamos ou não. Sim, porque claro. a gente entra naquele universo, a gente provoca, né? Vamos trazer músicas estranhas, né? Então nós levamos músicas estranhas, que não são tão estranhas para nós, aí a gente já tenta trazer alguma coisa diferente, né? E eles trazem, e eles não precisam dizer se eles gostam ou não. Então, a questão não é você gosta ou não disso, é traga uma música estranha. Olha, vamos fazer um segundo programa sobre o tema e cada um traz uma música estranha aqui para nós. Eu adoraria. Ia ser espetacular. Vai ser show. Vai ser ótimo. Ai, meu Deus do céu, olha só. O Retorno. Vamos tocar uma música estranha, pode ser. Vai ser a música estranha, O Retorno. Eu tenho uma artista estranhíssima que eu já fiz pessoas correndo na minha casa ouvindo ela. Então, de repente, eu já trago essa menina aí, de Amanda Galás. Aí, ó. Tá vendo? Essa questão de estranheza, né, de estranhamento, é tão fora de espaço na minha vida, porque eu tive uma criação assim, com tanta música diferente, entendeu? E tudo se ouvia lá em casa, tango, bolero, inclusive música nordestina. Meu pai adorava as músicas do Nordeste, então ele ouvia Gonzagão em vinil, né? E ouvia, nem é do tempo de vocês, mas a Doris Day, ele tinha um monte de CD. Eu tenho discos da Doris Day em casa, adoro então, ela. Pois é, R. Belafonte, e ele ouvia essas coisas, música caribenha, e eu fiquei muito impressionada, porque quando eu aprendi, no meu tempo, que era obrigada a ter aula de música, era obrigatório na escola ter aula de música. Meu colégio tinha banda, e quando chegava nos Jogos da Primavera, nós íamos cantar no Maracanãzinho. Então, minha professora de música chamava-se Canto Orfeônico, o nome da disciplina. Então, ela tinha um diapasão, e aí ela pegava, dividia a turma em vozes e criava um coral. E eu me lembro que a gente cantava muito Vila Lobos. E era uma coisa assim absurda, porque era com a banda do colégio, e foi uma coisa que foi se perdendo, acabou. Na realidade, esse foi um projeto, né, de educação musical dos anos 30, durante o governo Vargas, para que se fosse instituída a música na escola, e daí teve muito movimento orfeônico, sobretudo, teve no Brasil inteiro, mas sobretudo no Rio de Janeiro, né, que era a SET, o Conservatório Brasileiro de Música. Sim, que eu estudei lá, inclusive. O Vila Lobos, ele era o pai e o articulador do projeto de canto orfeônico no país, né? E se teve muita música. Alguns problemas que decorrem hoje, a gente fazendo uma análise mais crítica, e ao mesmo tempo eu vou tentar fazer a crítica da análise crítica, é de que essa música, o que ela visava realmente era um ato de civismo, e não uma formação estética musical. Mas, ao mesmo tempo, ela fazia uma formação estética musical, haja vista que todas as pessoas que eu encontrei na minha vida até hoje lembram e têm memórias do que fizeram com música no canto orfeônico. Eu tenho. Muito diferente de outras disciplinas que você pergunta assim, o que você fez de geografia na sua 7ª série? O que você fez de física na 8ª série, no 9º ano, sei lá. O que você fez disso? E essas coisas não se constituíram em verdades, não foram internalizadas pelas pessoas. Mas eu acho que a memória, Cláudia, está muito ligada também, porque música é uma linguagem universal, né? A gente trabalha mais ouve, ou menos. Ela é uma manifestação universal. E aí você pensa assim, você cantava, era um momento de catarse mesmo. Exatamente. Entendeu? De trabalhar com estético. Como é que você vai esquecer isso? Não tem como. E eu me lembro, assim, nós estávamos cantando uma música que eu sei que terminava assim, Tupã, Deus do Brasil, que o céu enche de sol. Tinha uma hora que logo no final dizia assim, Tupã, tirar de mim essa saudade, Anhangá, me fez sonhar com a terra que perdi. E o final era assim, E aí no dia todo mundo parou.
Quando chegou no todo mundo parou e um colega nosso que a gente queria pegar ficou sozinho. E a professora olhou, todo mundo disse, quá, quá, quá. Ou seja, já tinha bullying na década de 60. Né? E a gente fez isso e eu me lembro que foi assim um escândalo. Porque a gente não podia brincar com porque aquilo era aula, aquilo não era brincadeira. Eu acho que é aí que está o erro, né? Mas para nós não era aula, para nós era uma delícia. Mas isso também, assim, ó, esse erro ou não erro, ele faz parte de todo esse sistema educacional que hoje a gente vive, né? E que tem uma quantidade de conteúdos que precisam ser cumpridos na escola e que suprimiram a construção dos conhecimentos. O que tu me narra é muito mais um fato que, me parece, que produziu um conhecimento do que propriamente uma acumulação de conteúdos. Não tinha conteúdo. E a música na escola, ela tem que trabalhar justamente nessa perspectiva. Eu vou falar só rapidamente, nesse momento agora, o que nós estamos vivendo, né? Agora não, desde o ano de 2008. Nós temos uma lei federal, que é a Lei 11.769 de 2008, que tornou a música um conteúdo obrigatório dentro do ensino de arte. Ensino de arte é a disciplina que trata de arte na escola. Certo. Então é obrigatório ter ensino de arte e agora tem uma lei que é obrigatório ter música dentro do ensino de arte. É pequeníssimo isso, é uma fração muito pequena. Mas já existe, como a gente trabalha na universidade, então supostamente a gente representa as verdades, né, o que é um absurdo, então a gente recebe muita ligação. Professora, vamos fazer um currículo, eu preciso de um currículo, eu preciso de uma sequência curricular para trabalhar com música. Meu Deus, nós precisamos sim de conhecimentos musicais para entender a música. Mas a música como um fenômeno maior, ela tem que ser compreendida dentro do universo que é a música. Então assim, como é que o Márcio começou a aprender música? Ele começou lendo sobre música e foi procurar a música a partir da sua leitura. Então são processos diferentes, também foi comentado aqui durante o intervalo, eu acho, a questão de baixar música nos celulares. Se baixa já por um critério que é estabelecido, mas não se baixa a melodia, o ritmo, a harmonia, não, se baixa a música. É uma música que faz sentido. Então assim, ó, nós temos que ter um cuidado muito grande com essas formas que nós estamos pensando hoje de colocar a música dentro do espaço da escola. Porque a música, ela tem que ser assim como todo conhecimento deveria de ser, prazeroso. Podia ser um tiro do pé, né? De repente. Claro, pode ser um tiro do pé, pode ser um tiro entendeu? Do pé. Pode ser uma coisa tão chata, tão enfadonha, tão triste, como muitas disciplinas hoje já fizeram, que as pessoas não encontram sentido em aprender aquilo, porque se tornou tão conteudista que afastou aquele conhecimento que seria necessário para compreender. A fala do Márcio é extremamente importante nesse sentido, né? Porque foi uma coisa totalmente fora do ensino formal e tal, né? Foi uma coisa de feeling, né? Mas eu acho que no meu caso, para o garoto, foi mais fácil porque o meu universo já tocava nessa balada, né? É diferente. Então, por trabalhar para um músico e tal, mas eu imagino que os vários pais aí que não têm tempo para fazer de alguma forma isso com os filhos, né? Então fica mais difícil. O que também não é muito da gente pensar assim, na minha casa, por exemplo, falando na minha casa para não falar da casa dos outros, né, que fica feio, mas na minha casa era tipo, meu pai era um leitor voraz, eu leio, minha irmã, meu Deus, livro para ela é para botar embaixo da cama, para levantar, para ela não ter, para carregar, entendeu? Quer dizer, não necessariamente numa casa onde a música seja primordial e tal, você tem filhos que gostam de música, né? Lá em casa, por exemplo, todos eles gostam muito, mas assim, é aquela coisa, cada um gosta do seu mundinho, né? Eu estava brincando na hora que a gente chegou, porque a minha filha teve uma época que ela era apaixonada pela Operação Triunfo. Oh yes! E era na Espanha, e ela aprendeu a falar espanhol pela Operação Triunfo, ela tinha acho que 14, 15 anos, e era o tal do Davi Bisbal, e eu me fui com ela para assistir um show desse sujeito, porque mãe é mãe, né? E aí eu dizia assim, agora eu vou ouvir a Cássia Eller, né? Pegava o CD, quando eu abria lá dentro tinha assim, Davi Bisbal, eu dizia, não, cadê a Cássia Eller, pelo amor de Deus? E essa questão de respeitar o universo, né, dessas crianças. Isso que eles colocaram no início, é ótimo, que eles falaram no início, né, de
mostrar uma música estranha, não sei o quê. É uma outra questão que eu acho que deve ser abordada, que é até que ponto eles não ouvem ou não gostam, porque eles não conhecem. É uma outra questão. Né? Porque eu me lembro do projeto que teve na Quinta da Boa Vista, do Isaac Karabichevsky, que era Concertos para a Juventude. Todo domingo ele ia com a Orquestra Sinfônica Brasileira tocar. Filmava e depois... Exato. E aí as pessoas iam assistir e descia lá o Morro da Mangueira, a Favela do Macaco, o pessoal ia todo para lá. Aí eu dizia, não, mas o povão não gosta de música clássica. Eu dizia, mas como assim? Tá todo mundo lá assistindo. E, sobretudo, o conhecer, que tu fala agora, ele envolve uma coisa que a gente não está mais acostumado a fazer. Parar e ouvir a música. Porque eu não vou gostar, vou dar um exemplo bem clássico, uma música erudita, eu não vou gostar, talvez, de ouvir uma música erudita enquanto eu faxino na minha casa. Né? Eu gosto de ligar um sertanejo daqueles bem antigos de raiz e faxinar a casa cantando um sertanejo. Agora, se eu paro e escuto uma música e eu me preocupo em saber, nossa, mas quando ela foi composta? Por quem? Por quê? Porque todas elas têm um motivo, né? A música se torna muito mais interessante. Claro. Né? Então, é parar com o tempo para ouvir. E a música, cada vez mais, e isso a gente percebe no projeto, lá com os alunos do ensino médio, ela está cada vez mais atrelada à imagem. A necessidade de acompanhar com os olhos a música. Nas nossas sessões de músicas estranhas, né, elas são organizadas assim, a cada aula 2 pessoas levam músicas estranhas e a gente começa com essas músicas, né? E as músicas que predominam são aquelas que eles levam em pendrive e colocam, então, em um telão e nós assistimos e enxergamos a música. Né? A música visual. Uma Você música... fala videoclipe? Videoclipe, letra. Ou eles trazem imagens, ou a tradução, mas sempre a imagem está junto. O só ouvir não chega mais. Mas esse é um fenômeno dos novos tempos, né? Michael Jackson, pós-Michael Jackson. Isso. Se a gente pensar, por exemplo, hoje que se fazer rádio, não se faz só rádio da forma convencional. Você também tem um podcast, programa, que ele circula pode ser como um vídeo, ou tu pode fazer um recorte disso e virar um podcast dentro da internet. Então, toda música hoje é associada não à cultura de álbum, mas uma cultura de single e de lançamento de um videoclipe. Então, isso mudou muito. Por exemplo, pensar num álbum como Dark Side of the Moon do Pink Floyd, hoje ele seria um fracasso. Porque o lance... contexto, né, Márcio? É questão... Exatamente. Então, eu acho que inclusive por artistas isso é um desafio, né? Então, é um desafio. Como que as pessoas vão consumir minha música? De que forma eu vou transitar ou conseguir ter algum tipo de sucesso, tocar numa rádio, ser vinculado numa TV a cabo que toca meu clipe? Ou eu preciso disso, não preciso, vou só usar a internet? A encruzilhada é essa, o momento é esse. Né? E essa questão de contexto é interessante porque se você pegar a década de 60, por exemplo, os grandes lançamentos musicais vinham através de quê? Festival Nacional da Canção, Festival da Record, né? Onde saiu o Chico, toda essa turma, né? Esse pessoal todo. E hoje você pega a Fresno, por exemplo, que começa na internet. Né? A gente vai para um intervalo pequenininho, mas fica quietinho aí que a gente já está voltando. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Então, estamos de volta aqui com o programa Santa Maria Frente a Frente, com apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano.
Pampeiro Família Feliz, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua, BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e-mail para perguntas, aquela pergunta que você quis fazer, esqueceu e tal, frente@santamaria.tv.br. E você pode também conferir os nossos programas de forma inédita aos sábados, às 21h30. Mas você também pode assistir, se você perdeu essa de 21h30, você pode assistir depois no site santamaria.tv.br, fora o sábado às 21h30, como eu já falei, no domingo às 23h, na segunda às 18h e na sexta às 14h. E a gente está aqui discutindo música, né? Com a música boa não, mentira. Música que eu gosto e música que eu não gosto. Música estranha, música que não é estranha, a música que está tocando mais no rádio, que está tocando mais na internet, da novela das 8, da novela não sei das quantas. E aí eu tenho uma pedrinha no meu sapato que eu vou perguntar para vocês, que é a seguinte: vamos supor, tá? Nós estamos falando de ensino de música. E o ensino de música me leva a essa memória que eu tenho do meu tempo de 12 anos, há meio século atrás. Assim, nós tínhamos várias vozes, como eu disse para vocês, tinha um diapasão, não sei o quê. A minha pergunta é a seguinte: nós, de uma certa maneira, nós aprendíamos a cantar, tá certo? Aí eu pergunto para vocês assim, eu sou aquela mais perdida, tá? Eu desafino cantando parabéns para você. Não pareceu. Tá, não, vamos supor, eu estou cantando parabéns para você e eu não consigo cantar, eu não tenho ritmo, não tenho nada. Eu posso aprender a cantar? Pode. Com certeza pode. Posso? Claro. Posso, Márcio? Quer começar a aula? Eu sou um péssimo cantor também, mas em todo caso, me arrisco eventualmente, mas no meu caso, por exemplo, eu aprendi muito ouvindo os outros cantarem, né? Aprendi muito ouvindo os próprios discos, ou tentando cantar de uma forma semelhante. Eu acho que ou seja, aprendizado, né? E óbvio que vocês falam em técnicas, vocês no meio acadêmico existem técnicas que podem aprofundar isso de uma forma muito mais clara. No meu caso, eu usei intuição e cheguei a algum lugar. Não sou um grande vocalista, mas consigo cantar algumas coisas. E isso é muito bom, né? Porque quem não tem a intuição e essa coisa um pouco mais ousada de busca a técnica. Porque a técnica seria quase que um passo a passo. Quer dizer, você tem aptidão, você canta... tipo... Ai, desculpe. Não foi nada pessoal, tá, Cláudia? No caso, assim, vamos supor... eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que me encanta. Você pega na Bahia, né? Aí desce aquele menininho, junto com o Olodum, lá tá descendo o Curuzu, um menininho de 6 anos, 7. A noção de ritmo que ele tem é uma coisa absurda. Aí eu pergunto assim, de onde vem isso? Como é que esse menino consegue fazer isso? Então, talvez a gente tenha algumas hipóteses, certezas a gente não sabe muito bem, porque não tem como... Graças a Deus não tem certeza, graças a Deus, né? Como adentrar. Né? Mas é sabido, né, que a cultura musical, você estando imersa nela, e sobretudo essa cultura que traz do ritmo, que é muito primordial na pessoa, como é que a gente chama? Quando ela é primeira, ela nasce contigo, não é um bebê ancestral. O bebê tá lá. Qual é a primeira manifestação que uma criança tem com relação à música? Ela tá seguradinha, ela tá batendo ali, ela tá fazendo a pulsação da música, ela tá sentindo aquilo ali está nela. Então, assim, ó, no caso dessas pessoas que estão imersas nas escolas de samba, no Olodum, nesses grupos muito percussivos, é muito comum que essas pessoas comecem a praticar muito cedo e praticar muitas vezes por imitação. Elas não praticam porque elas já chegaram lá na frente, elas vão pegar um tamborim e vão tocar, não. Elas estão lá no surdo, pum, 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 mas elas querem chegar no tamborim. Então, o que elas fazem? Elas ouvem o tamborim e quando elas chegam em casa, elas executam muitas vezes o tamborim. Esses dias eu estava em Porto Alegre, no encontro lá da International Society for Music Education, e uma das palestras que teve, uma das falas que eu gostei bastante foi do Carlinhos Brown. E ele contou a história de vida dele, inclusive a não escolarização formal que ele teve, e como que ele se chegou nesse universo musical
por imitação. E quando deram uma chance a ele, que ele chegou, vou aprender agora, realmente vou aprender a tocar, o cara falou, não, tu vem, mas tu vai aprender a limpar os instrumentos que os outros estudam, até tu chegar à vez de aprender. Então, nas culturas também existem diferentes formas de aprendizado, que muitas vezes as pessoas imaginam que elas vão começar chegando daquilo que é a coisa mais difícil. E nessas culturas mais populares, é gradativamente que você vai imergindo nesse universo e vai se apropriando de todos esses fazeres musicais e vai fazendo acontecer música. Então, eu acho que uma das grandes questões é essa cultura que o sujeito está imerso, que provoca ele a aprender, a fazer. E nas músicas percussivas isso é muito presente, mas de forma alguma não inviabiliza que uma pessoa que nunca teve vivido isso, que também não poderá ser um percussionista futuramente, etc. Tem uma história, não sei se tem a ver totalmente com isso, mas que eu acho muito maluca. Tem um pianista de New Orleans, que é o Pantoja Perkins, que na realidade tem uma história que eu achei, eu vi no documentário dirigido pelo Clint Eastwood, The Blues, produção de Scorsese, que ele contava que ele não tinha um piano para praticar. Então, ele eventualmente dava uma canja, ele ia na casa de um amigo, mas ele é um cara que vinha de uma origem muito humilde e não tinha um piano. E um dia ele achou um piano no lixo. Só que esse piano estava desafinado. Tinha algumas teclas que não funcionavam. Isso lá no início da década de 20, se não me engano, 30, alguma coisa assim. Só que como ele tinha aquele piano, no final não tinha alguém que afinasse para ele por um motivo X ou Y, ele começou a tocar o piano em que ele evitava algumas teclas. Porque ele tocava nas afinadas, ele percebia. E isso, o que isso promoveu? O tal do estilo New Orleans de tocar piano. Por mais que as pessoas tivessem um piano afinado, aquela técnica que o Pantoja, de alguma forma, inventou dentro das limitações, promoveu um novo jeito de tocar piano. Ou seja, as limitações também criam tendências. E para fechar isso aí, eu me lembro que em 2007 eu gravei um disco independente com a banda que eu tocava na época, e justamente no dia em que eu ia tocar, a minha gaita desafinou num orifício. Eu me lembrei dessa história. E eu digo assim, putz, é uma música que pode ficar tão bacana. E claro que eu podia gravar no outro dia, coisa e tal, mas aquele era o momento. E eu tive que evitar um orifício da gaita para tocar, que é um orifício que eu usava muito. E talvez eu tenha feito o meu melhor solo de gaita em gravações naquela música. Então... Ou seja, problema é bom. É bom. Mas eu puxo um pouco agora, tu falaste em cantar, né? Eu sinto que, isso é uma percepção minha, né? Eu sinto que para o cantar ainda se tem um pouco mais de receio na hora de aprender do que aprender a tocar um instrumento. Eu sinto que as pessoas elas se sentem mais desafiadas quando se fala em cantar. Né? Talvez, algumas suposições. Por exemplo, o cantar não é algo tão fluente, porque quando chega na adolescência, e a gente tem percebido isso com os nossos guris lá do grupo, as mudanças na voz, sobretudo dos meninos, inibe muito. Claro. E se não tem um professor que consiga rir com eles dessa mudança, porque eles não são bobos a ponto de acreditar que não aconteceu nada, tá lindo. Eles sabem que não, a gente sabe que não. Mas tem uma outra coisa, o cantar também tem muito de protagonismo, dentro de uma banda, por exemplo, de uma hierarquia de banda. Com certeza. No caso, por exemplo, nós aqui, eu tô muito mais confortável aqui que na posição da Eni aqui. Mas entendeu? ela é a nossa vocalista. Não tenha nada. Eu sou o cara da gaita, eu toco de vez em quando aqui, pô. Então, eu acho que tem um pouco... O mundo dá volta, viu, Márcio? Não, e Márcio, a gente sentiu isso, inclusive, nesse nosso projeto, na Label, que a gente toca country rock, porque as pessoas vêm e me perguntam, tu é a vocalista? Eu não sei o que responder, porque, sim, eu canto algumas músicas como primeira voz, mas em outras músicas é o Léo, nas outras é a Regina, nós cantamos sempre em três. Que é uma característica muito forte do country, né? Claro, do country, né? Então, e não existe, e as pessoas não entendem, não, mas quem que é o vocalista? Os outros fazem o backing, mas quem é o vocalista? Uma necessidade de poder... pra quem auxiliar? Quem é o líder dessa porra, né? O vocalista quem é que manda ali, afinal? Pra quem que eu olho, né? Então eu acho que o cantar tem um pouco disso, é de protagonismo mesmo. Esse cara vai ter que se comunicar com o público, ele vai ter que ser a voz. A luz vai bater mais forte na cabeça dele. Certo, bem isso. A luz vai bater mais forte, é ótimo. Falando em cantar, posso falar? Mas claro que pode, deve. Então, assim, vou voltar ao cantar na escola, ao cantar como uma das formas de se fazer música na escola.
E assim, ó, e o quanto isso também é desafiador hoje dentro do espaço da escola, você, por exemplo, como uma manifestação musical, montar um grupo coral. E um grupo coral assim que seja proativo, que se aceite, que se sinta, onde todos são backing, onde todos são vocalistas, porque isso também, por uma razão histórica, acabou se afastando da escola. Então nós estamos agora com uma experiência que está envolvendo uma escola, e nós tínhamos apresentações e tem alunos do turno da manhã que são mais velhos do turno da tarde. O turno da tarde são crianças menores, então para essas ainda é mais fácil a atividade. Não tem vergonha, né? Não tem tanta vergonha. Depois agora os mais velhos já disseram assim, se nós formos apresentar pela manhã, nós não vamos vir. Então, assim, ó, como se aquilo tivesse que ser alguma coisa, ainda que ter que conquistar os colegas para a aceitação, a de uma interna. coisa que você gosta, que é boa, que você está fazendo na escola. Mas vou pagar de otário aqui, meus colegas vão... Exatamente. Então, não tem banda de rock, eu não toco, né? Exatamente. Então, assim, ó, isso também é algo que precisa ser reconstruído dentro dos espaços da educação, porque a voz é sim um instrumento musical e para a escola o instrumento musical voz você tem presente e todos sim podem cantar. Mas será que isso aí não está ligado a um outro problema, Cláudia? Sei lá, vou falar uma grande bobagem aqui, mas não estou nem aí. Todo mundo está falando mesmo, todo mundo fala, então vamos falar. Você fala em voz, eu me lembro assim, me vem à cabeça, né? Uma estrutura escolar onde o aluno não tem voz, tá? Se é que você me entende. Ele levanta o dedinho e a pessoa diz, baixa essa mão aí, tá com algum problema? Quer ir ao banheiro? E eu estou uma dúvida, agora não é hora de perguntar dúvida, agora não tem dúvida, não sei o quê. Eu estou falando assim de alguns, não estou generalizando, gente, não é todo mundo, estou só falando... Essa cena eu já ouvi na minha frente. Pois é, eu também, por isso que eu estou falando. Aí assim, a partir do momento em que eu vivo no mundo ou num espaço onde eu não tenho voz, alguém diz assim, canta. Eu não vou cantar, amiga. Não vou. Eu vou ficar morrendo de medo, porque se eu não posso nem falar... Principalmente quando essa voz não sei. Pode soar diferente, talvez ainda mais diferente do que aquela voz que vai estabelecer o diálogo que não quer ser ouvida. Não é? Né? Então agora a gente está falando de uma voz que além da expressão da palavra, está trazendo a expressão da música. Podem né? julgar a gente, viu? A gente está só... Vocês falam, desculpe, mas é que eu não resisti. Fala, Cláudia, então, desculpe, eu pode acho concluir. que é por aí, sim. Essa questão da voz, eu até uns tempos atrás, até já escrevi textos sobre isso, tentando trazer toda essa questão do quanto que as teorias do desenvolvimento humano trazem o diálogo, trazem a linguagem como um instrumento de construção do conhecimento, mas ao mesmo tempo essa voz, que é a voz para ser ouvida e a voz que é para ser cantada, ela acaba não sendo valorizada como na sua importância dentro do espaço da escola. E sim, a gente trabalha hoje com canto coral dentro da escola, mas de forma alguma é aquele canto coral cerceador que só tem uma afinação, que é a afinação do diapasão, que você não brinca de fazer música, que você não descobre formas de produção, de interpretar aquele repertório, ou de construir aquele repertório na forma de uma performance, que uma música se interligue na outra. Então é outra vibe, né, que a gente busca nesse processo. Até porque é outra época, né? Hoje você vai pro diapasão e fala, o que é, otário? O que tá apitando esse troço aí? É o quê? Tá pega o tom pelo celular, bota o celular no ouvido e pega o tom. Não é? Eu posso contar uma experiência, se vocês disserem não, eu vou contar igual, porque eu gostaria de contar, assim. Nós estamos sobre uma experiência mesmo muito bacana que a gente teve no município de Dona Francisca. Inclusive, as meninas vão assistir a reportagem. Nós trabalhamos com um grupo de mais ou menos umas 15, 20 professoras, né? E junto na escola, então, e de educação infantil, né, nós temos as merendeiras, nós temos o zelador, né, o pessoal da limpeza. E quando nós vamos para lá uma vez por semana, todo mundo é convidado a participar das aulas de música, né? As professoras ficam conosco na sala de aula, a gente convida elas a participar, e toda a equipe da escola. E agora teve uma apresentação na Semana da Criança, e nós montamos um coral com essa equipe toda da escola.
com professores, zeladores, enfim, todo mundo, né? Diretora. Inclusive, a gente convidou a secretária da Educação. E as crianças... Foi? Opa! Não, ela é maravilhosa. E as crianças, então, as crianças da educação infantil também tiveram as apresentações delas, né? E depois que nós apresentamos a apresentação de todas as professoras e a equipe que participou, se entregaram para o trabalho, confiaram em nós. No início tinham vergonha, mas depois a gente foi quebrando isso. As crianças vinham para nós, crianças de 2 a 5 anos, dizendo que na próxima apresentação elas também querem cantar. Ai, que amor. Por quê? Porque a minha prof cantou. Porque o Claro, professor de exemplo, música, né? o professor de música está lá meia exemplo, hora né? por semana em cada turma. Mas as professoras delas estão com elas o tempo todo. Então, elas viram o professor, que é o professor de verdade, não é o professor de música. O professor de música vai às vezes me ver. Né? O meu professor é a minha prof que fica comigo. É a questão da representação que eles têm. A representação. Da professora. E agora, na apresentação de fim de ano, eles também querem cantar. Então, a gente vai fazer uma apresentação conjunto deles com as professoras. Mas, então, assim, o professor, ele cativa. Ele é o exemplo. É claro, a tia, né? É a referência. A tia. É referência. A tia é a mãe referência. A mãe fala, mãe, a Sim. tia diz que não é assim, A não. tia diz Acabou, não. não tem que discutir com o filho. Foi assim lá com o teu menino também? Fala que sim, Márcio. Não, eu acredito que sim. Na verdade, as profs e as tias, elas têm uma importância fundamental, né? Claro que tem. Por isso, assim, falando sério, eu acho que essa atividade de vocês é maravilhosa. Eu acho que, por exemplo, vai formar uma nova geração Exatamente. desde bons ouvintes, que é uma coisa... Que o circo não funciona sem ter alguém que ouça o que você faz. Vai formar público, vai formar artistas, ou seja, colaborar para que esse universo melhore. Porque a realidade que nós temos hoje é muito dura. Temos Santa Maria, estamos longe dos grandes centros. Falando do nosso quintal de novo. Nosso quintal, isso mesmo. Então, esse garoto pode estar fazendo uma banda e tocando de uma forma, num universo muito melhor do que nós temos hoje, né? Eu penso dessa forma. Então, é um trabalho que eu acho assim, ó... Amém! Obrigada. Arrasaram, hein? Uau! Ah, meu Deus. Meu Deus, arrasaram. Não, mas agora, realmente, eu acho que o Márcio tem razão, porque é uma questão de educação. Desculpe puxar a sardinha para o lado, mas é que hoje dificilmente alguém tenha a infância que eu tive, por exemplo, de um pai no final de semana em casa ouvindo música. Eu, por exemplo, que fui um garoto nos anos 70, eu tive muito pouca ligação com a música, pouquíssima ligação. Isso, de alguma forma, se determinou mais nos anos 80 por um acaso, talvez, e como de uma revista que caiu na minha mão que me incitou a procurar música. Pô, quem são esses caras? O que é isso? Então eu acho que, eu fico imaginando se eu fosse um garoto que tivesse um toca-discos em casa, que tivesse uma formação musical na escola, o que isso ia influenciar na minha vida? De repente, né? Ou não. Ou talvez ia estragar tudo, né? Quem sabe? Então a gente vai para a saideira. Eu queria agradecer a presença de vocês, muito obrigada, dizer que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então vocês desculpem qualquer erro, tá? Mas me colocaram nessa situação aqui. Eu voto que a tua presença seja assídua e E eu encarei, só Deus sabe como é que eu tô. A Cláudia tem um projeto, né, que Saltimbancos. Dentro dessa questão da educação, acho que é importante a gente falar, porque assim, antes de ser professora da universidade, eu fui professora na escola. E uma das escolas que eu trabalhei foi o Colégio Centenário. Certo. E no Colégio Centenário, nós montamos um musical que é chamado Saltimbancos, bastante conhecido, né? Um musical italiano que foi... e vai para o Teatro 13 de Maio? Vai para o Teatro 13 de Maio. Mas Jabá agora. O mais legal dessa história, Ni, é que assim, o ano passado, quando nós decidimos ver o que nós íamos fazer de 10 anos de grupo de pesquisa, CNPq e tudo mais, dentro do campo da educação musical, que até gerou esse livrinho aqui, nós decidimos que nós íamos fazer um musical. E fizemos um musical que foi chamado Pipa. Certo. A experiência para discutir foi tão grande, para discutir pesquisa em educação e pesquisa em educação musical, que o grupo se provocou a fazer um outro musical. E agora é esse como que vocês eu estão tinha fazendo. essa experiência de 20 anos, eu chamei aqueles alunos que ao longo dos 20 anos me encontraram na rua enquanto eles cresciam, dentre eles a Daiane Diniz, me chamando, tia Cláudia, como é que tá? Tia Cláudia, Tal foi ótimo. a experiência marcante. E eu chamei, e 7 pessoas daquele grupo voltaram. Certo. Então hoje nós temos um espetáculo musical que é formado por pesquisadores no campo da educação musical, gente que está no 13 de programa maio, de pós-graduação, no sábado, Colégio Santa Maria e ex-alunos do Colégio Centenário.
Estaremos no Teatro Santa Maria, dia 7 de novembro, às 15h30 e às 19h30, com entrada franca, ingresso retirado antes lá. Feito? Tchauzinho. Tchauzinho. Márcio. Obrigada. Tchauzinho, tchau. Beijos. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz o Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes, né?